a chegada do CRB ao G6. Uma ascensão impressionante. Na 17ª rodada, o clube alagoano era 15º. Olhava para baixo. Tinha sido goleado. A queda de Barroca, que demorou meses, talvez até para muita gente poderia ter acontecido no ano passado. A queda de Barroca, ela vem depois de um 5-0 para o Londrina, tá? Desde então, a rota do CRB no campeonato mudou com Fábio Matias. E o detalhe, para quem assistiu o primeiro jogo de Fábio Matias, o CRB vinha daquele 5-0, Barroca demitido, primeiro tempo contra o Goiás, no Rei Pelé em Maceió, 2-0 Goiás. Parecia que seria uma outra goleada. Há uma reação no segundo tempo, o CRB faz 2-2 e a partir dali engrena uma sequência que já somam 5 vitórias e 2 empates. Fábio Matias tem 81% de aproveitamento no comando do CRB. Nem o mais otimista dos regatianos esperava um crescimento tão rápido. E aí é fundamental sempre destacar que o crescimento vem impulsionado por aquele que é não só o artilheiro, mas o jogador mais importante dessa Série B. Porque o potencial de resultado, o potencial de mudar o jogo que Mikael oferece ao CRB, ninguém mais consegue oferecer. São 15 gols marcados. Tá? Artilheiro do campeonato, peça fundamental nessa ascensão do CRB. Cássio, lá atrás, a gente colocava algumas interrogações no CRB antes da estreia, porque era um time que não tinha enfrentado sequer adversários da terceira divisão. A gente destacou isso antes da primeira rodada. Depois o time oscilando muito, sempre falhando no jogo que era o jogo da retomada com Barroca. Mas teve um momento que Atos alertou. Mais ou menos ali por volta da 10ª rodada, que a gente fez uma espécie de um corte. E Atos disse: existem 13 times no campeonato. O CRB, se não me engano, era o 14º colocado naquele momento. Mas o corte dos 13 que a gente fez incluía o CRB. Por linhas tortas, um novo trabalho, o CRB chegou, Cássio. Primeira vez do CRB no G6. Fred, tendo o segundo melhor ataque do campeonato, um gol a menos que Vila Nova e Novo Horizontino, que chegaram a 35. O Novo Horizontino goleando, a América fazendo 3-0, e o Vila Nova ainda além, fazendo 6 na Ponte Preta. Ou seja, o CRB, na verdade, ele perdeu o status de melhor ataque nessa rodada. Mas ele tem o artilheiro do campeonato e tem muito volume ofensivo. Porque nesse jogo, lá em Minas Gerais, contra o Atlético, um confronto direto ali na briga, na parte de cima da tabela, o scout de finalizações apontou 23-13 para o CRB. Se você for para o último jogo, que é o time vinha de 4 vitórias, botou 15.200 torcedores no Rei Pelé, com expectativa enorme. Se tivesse vencido, o Novo Horizontino já teria entrado no G6 na rodada passada. Acabou ficando no 0-0. Mas aquele jogo também, assim, foi nessa mesma linha. Naquela ocasião foi 15-6 o scout de finalizações, com menos oportunidades claras do que teve lá na Arena Sicredi, mas com muito volume também. Mesmo, e se você aí volta para outro jogo do Avaí, vence fora de casa, o Avaí teve mais finalizações do que o CRB. Mas o CRB chutou 14 vezes sendo visitante lá na ressacada. Enfim, é um time que vem colhendo, aliás, que vem colhendo esses resultados com o Fábio Matias nessa sequência de 7 jogos invictos, com quantos pontos aí? Meu Deus, 17 de 21. É uma sequência muito boa, que coloca, como o Fred trouxe desse dado. Eu até me surpreendi, passou batida assim. É porque, na verdade, o CRB tem começado muito mal. Então é por isso que essa é a primeira rodada do CRB no G6. Que eu tinha ficado levemente surpreso. A primeira é porque, na verdade, está acostumado o CRB jogando a segunda divisão, está disputando a parte da tabela, que de vez em quando acaba passando batido, que ele estava em G6 em algum outro momento, mas não nessa temporada de 2026. Nessa o time tinha começado mal.
e na hora que ele começou mal, parecia bater com aquela expectativa, ó, não tinha feito grandes testes, mas foi se arrumando, aliás, não foi se arrumando durante a competição, mas depois saiu da linha de novo, até ter demissão de Barroca, com uma super goleada. Faltou dizer que a goleada foi pro Londrina, né? Assim, é só para dizer assim, não foi... Ele não foi goleado pelo... Faltou dizer não, foi dito. Foi dito, então passou. Então faltou eu dizer que a goleada foi para o Londrina, assim, porque assim, era um time mal tentando se recuperar naquele momento e que conseguiu aplicar uma super goleada no CRB, mas que acabou encerrando um trabalho que, se tivesse sido 1-0, talvez não tivesse sido encerrado. Mas assim, o 5-0 acabou finalizando. Fábio Matias, que tinha sido cotado durante essa Série B por outros times, como o Atos até lembrou no pré-jogo, para o Sport, para o próprio Sport, antes na questão lá com o Roger Silva, né, nem na primeira escolha, e o CRB acabou sendo muito feliz, Fred. Olha, na hora que teve esse jogo, obviamente o CRB tratou essa vitória como uma entrada do G6, e a relação da torcida era, a tabela do CRB é difícil agora. Ele vai pegar o Juventude e o jogo seguinte é contra o Criciúma, né? Mas o cenário era mais ou menos assim, é um empatezinho em Caxias do Sul, que não seria nada do outro mundo, mas se for empate, provavelmente vai ter que ser 0-0. O Juventude não leva gol dentro de casa. Se bem que tem aí o artilheiro do campeonato para quebrar essa escrita. E aí, para esse jogo contra o Criciúma, com um time ou se manter no G6 ou ainda muito próximo de voltar, um jogo enfrentando o líder com possivelmente carga esgotada no Rei Pelé. É uma virada de chave muito boa, tá, Fred? Do CRB, que em outros momentos, outras edições, melhor dizendo, talvez esse fosse o momento em que o CRB começava a perder força no campeonato. Era um time que sempre flertava com a chance de acesso, está sempre ali. O time está mais de uma década, é o time com mais participações consecutivas na Série B, entre os 20 atuais, e nessas tantas anteriores chegou a flertar com acesso, mas aí ia tendo a queda de produção. E agora a gente já no retorno, com o campeonato andando, é justamente o melhor momento do CRB. É uma curva de alta num momento muito importante do campeonato. Ele vai atravessar agora o líder e o vice-líder. Tem que ver o quanto... Primeiro, a gente olhando por um lado, assim, o quanto de dano vai suportar. Mas outro lado se passar competitivo nesses dois jogos, vai abrir um caminho, vai abrir aí, meu amigo, o caminho de Moisés aí. Atos, temos dois personagens na tela, tá? Fábio Matias, que revolucionou de forma muito rápida, inclusive, e Mikael, que você mesmo tem destacado, né? O quanto ele vem sendo o jogador da Série B, o jogador com nível de Série A, o jogador daquele que você imagina que subindo de divisão ele responde esse ano. Se você pega e coloca num Curitiba, por exemplo, você imagina que ele vai encorpar o Curitiba. Porque a gente pode pegar o exemplo de Barleta, tá? Que é outro jogador que faz uma grande Série B individualmente. Barleta já passou por um teste de Série A e não respondeu. Mikael, anos atrás, quando jogou a Série A, respondeu bem. Claro que ele teve altos e baixos na carreira, desde aquela primeira Série A pelo Sport, foi contratado para jogar a Série A da Itália, jogou, tá? Mas jogou pouco tempo, sempre com problema da balança. Agora volta para o Brasil, no Inter, não rende, fica no ostracismo, pedindo emprego, basicamente. O CRB acreditou, Mikael perde muito peso, entra em forma e devolve ao CRB com juros, né, a fé que o clube alagoano teve nele, Atos. Dois personagens decisivos, né, porque a sensação é que com Barroca continuaria o histórico que ele já vinha trazendo desde o ano passado de não conseguir dar estabilidade ao time, sempre um time muito estável. Sobretudo defensivamente, né? Isso aí quer dizer. Esse alto número de chances criadas, ele existia, mas não tinha um equilíbrio defensivo, né, Atos? Fred, vamos lá. Primeiro, começar por Mikael, tá? Você ali tentou olhar time que disputa, querendo ou não, ali um Z4, no máximo intermediário, você falou, deu o exemplo do Coritiba,
mas eu acho que pega mais times, tá? Tirando Flamengo e Palmeiras, que jogam um campeonato à parte, ou então algum time que tenha o seu centroavante. Eu não sou muito de acompanhar a Série A, mas eu sei que tem um centroavante do Grêmio que vem fazendo muito gol. Mas eu acho que tem uns 10, 12 times ali que Mikael poderia jogar tranquilamente, até porque eu gosto demais do jogador em ótima fase. A Série B, ela é um passo atrás da Série A. Mas quando o jogador está muito fora da curva e você sabe que o perfil casa com aquela competição acima, que é o caso de Mikael, eu comparo o Mikael ao Rodrigo Tavares, né? É Rodrigo? Rodrigo? É o do Atlético? Ronaldo. Ronaldo. Eu comparo ele ao Ronaldo Tavares, né? O Ronaldo já tinha feito um final de campeonato de Série B muito bom e fez um início não só da Série B, mas estava jogando muito bem ali na Copa do Brasil. Avassalador. Foi um período mais curto de tempo, foi interrompido pela lesão. Mikael aqui já é boa parte do campeonato, artilheiro com enorme vantagem ali perante os outros, 15 gols. E o jogador desse, para mim, tranquilamente joga em muitos times mesmo ali da Série A. Em relação a Fábio, o time do CRB hoje é muito bom de assistir o time do CRB, porque o time do CRB ele joga muito bem, ele joga de forma vistosa. Eu tava vendo hoje o meio-campo do CRB, Fred. Tinha Danielzinho, que a gente sabe que é um meia, tá? Pedro Castro, que, vamos lá, a gente imagina como um terceiro homem de meio. Não é a principal característica dele, não é a destruição. Terceiro homem de meio. Terceiro homem de meio. E Christopher, veja, em tese, quem pega nesse meio campo? Então, os jogadores não têm o perfil de ser aquele cara só de destruição. Até o CRB trouxe o Patrick de Luca para essa função, mas, enfim, vem mais no banco. Hoje até entrou no jogo, mas acabou se machucando, teve que sair. Mas acontece que para um time jogar com o meio campo dessa forma, sabendo que você tem 3 atacantes que vão ali batalhar um pouco, ajudando no coletivo, de um lado o Thiaguinho, do outro lado o Dadá Belmonte, que está numa fase assim impressionante. O Mikael, ele se destaca demais, assim, é fora da curva para o campeonato inteiro. Mas para dentro ali do time do CRB, a fase do Dadá Belmonte assim, ajuda demais. Um ponto que vem fazendo gols, muito veloz, um dos jogadores mais velozes aí do campeonato, tá? Às vezes que você vê assim o Dadá Belmonte projetando velocidade nas suas jogadas, assim, impressiona muito. Hoje não foi diferente. Muito veloz, chegou, fez o gol. Então, para um time desse conseguir jogar e não ser vulnerável, como não vem sendo, é um encaixe tático muito grande, muito por conta desse que está aí na tela, né? Realmente, assim, o impacto que ele está dando é enorme em relação ao trabalho do Barroca. Achei interessante hoje que o time aprendeu não, né? Trabalho do Fábio, a se defender, porque o Barroca não conseguia, tá? Não é que Barroca sempre foi um treinador Historicamente ofensivo. não consegue, na verdade, né? Não consegue. E não Cássio, não é que o Barroca é um treinador ofensivo, não é que ele faz o gol e continua sendo ofensivo, nunca foi. Quem assistia o jogo de Barroca sabe disso. Ele tentava se defender para poder tentar explorar na velocidade o adversário, mas ele simplesmente não conseguia. Ele colocava lá suas linhas lá atrás e mesmo assim era muito vulnerável. Diferente desse time do CRB agora. O CRB fez isso o jogo todo, tá? Quando o CRB abre o placar, começa a jogar um pouco mais atrás, mas é muito letal. Muito letal. Tem várias possibilidades de conseguir agredir o adversário. E aí, no toque de bola de um Christopher, de um Danielzinho, levando essa bola para o ataque e sempre acionando o seu lado de campo, ou se não, ali pelo corredor central, o Mikael que arrasta a bola assim com perfeição. Foi assim que acaba saindo o segundo gol, né, do time do CRB nesse jogo contra o Atlético. Danielzinho acha o Mikael entra dentro da área, né, o zagueiro respeitando muito ele, e é bonito de ver, porque passa um pé por cima da bola, meia pedalada ali, só para poder desequilibrar, né, o zagueiro, né, e
solta um petardo na bola no canto. É um gol que parece fácil. É nesses momentos que você olha assim e diz, pô, futebol não é fácil, não. Não, não é. Não é porque a gente vê a dificuldade que os atacantes têm de fazer gol, mas para Mikael, nessa fase que ele está hoje, parece tudo muito fácil. Essa é a reação, ou essas foram as reações, em palavras, da torcida do CRB após a vitória na noite de quinta-feira contra o Atlético, tá? Essa nuvem de palavras, esse levantamento é feito por um perfil no Twitter chamado Portal do Esporte, que ele nasceu focado em dados do esporte, mas cada vez mais tem ampliado o horizonte. Inclusive, vi vários torcedores do Náutico elogiando, dizendo que estão seguindo o perfil, que hoje é o melhor perfil de dados do futebol, sobretudo aqui da Série B, que ele foca muito. E eu fico feliz porque eu chamo de um parceiro informal aqui do 45 minutos. Eu até conversei, né, com o Tem gente autor. dizendo que é teu fake, viu, Fred? Eu queria ter tempo para poder fazê-lo. Tá. Fred não tá convencendo mais ninguém que não é o fake dele ali. Eu até entrei em contato com o autor, mas ele prefere o anonimato, tá? Ele está por trás do sistema. Ele trabalha no anonimato. Usa ali a questão do Portal do Esporte. Mas, enfim, esses comentários são mais de 1.000 comentários extraídos das postagens oficiais do CRB no X e no Instagram. Os termos que a gente vê aqui: o Galo tá doido, vitória, G6, subir, estão deixando a gente sonhar, iludido, parabéns, Fábio Matias, e ali já o foco no Juventude, bem pequenininho ali no cantinho, pés no chão. Por enquanto ninguém quer pés no chão agora não, e eu acho que nem mas assim, agora. depois da vitória começa essa sobre o Atlético, Fred, e que vale uma entrada no G6, encerrando a rodada, eu acho que o pé no chão, beleza. Torcedor não precisa ser pé no chão na vida toda, não. Assim, dá pra ser feliz, assim, de vez em quando, né? Lembra que a gente... Foi ontem ou foi anteontem que a gente tava até... Que agora todo torcedor é super desesperado, né? Tem que, assim, quando perde, sabe? Tudo é desespero, é a pior coisa do mundo, assim. E é como se tivesse, assim, e não se permite ter o que o futebol permite, de ser feliz também, meu irmão. Então, assim, o CRB tem que ser feliz na rodada. Já... Pode falar. Não, concluir, só dizer assim, meu irmão, depois de 23 rodadas, o time entra no G6, dá para ser um pouquinho porra louca também, não ofende ninguém, não. Eu tô gostando desse mapa de palavras aí, porque ultimamente a gente passou por alguns, Fred, que dava muita ênfase à vitória no sacrifício, né? Sim. O que vale é um ponto, no que vale é a vitória, ou se não no empate, um ponto ajuda, a vitória magra não é basquete. E então, o time não é assim, né? Nesse sentido, não, que faz parte também, veja, se é aquilo claro, que mas não, então, faz parte, mas o CRB não é assim, o CRB realmente não é exatamente esse ponto, porque, veja, se teu time só tá entregando aquilo ali com dificuldade, você vai se abraçar, tô dizendo nada ao contrário disso, mas como o CRB, é bonito de ver o CRB jogar, a gente vê aí o parabéns, o eu te amo, coisa linda, linda demais, jogaram muito. Então você percebe que tá muito claro aí nesse mapa de palavras. Feliz. Não foi só a vitória. Toda a noção de saber que deve ter sido prazeroso, né, para o torcedor do CRB assistir essa vitória do Atlético. Veja, foi para mim, que não estava assim, ligando para o jogo, né, o jogo não me importava tanto, estava só acompanhando por acompanhar mesmo, mas estava um jogo bonito de se assistir, muito por conta do CRB. Atos, ali em cima a gente tem um termo que eu queria que você aprofundasse um pouquinho. O termo que eu destaco ali em cima é o reforçar, contratar. Porque me parece que aí é o torcedor do CRB entendendo o seguinte: olha, estamos surfando o melhor momento no campeonato. Mas eu acho que há uma consciência de que outras equipes já venceram, já tiveram desempenhos proporcionais como esse do CRB. Criciúma, Juventude e o Operário, que hoje vive uma curva negativa.
tá, no campeonato. Talvez, agora que chegou no G6, que qualquer temor de rebaixamento ficou muito para trás, porque o elenco que o CRB tinha era mais do que suficiente para garantir uma permanência segura. Mas agora há o acesso ao alcance das mãos. E, claramente, é um elenco que você tem ali os titulares e que sente muito qualquer substituição. Quase todos sentem, tá? Isso aí não é um diagnóstico só do CRB, não. Qualquer time ali desse contexto, se perder 1, 2, 3 jogadores, esse time dilui. E a gente já está indo para os últimos dias de agosto. Tem ali as primeiras semanas, uma semana e meia de setembro para contratar. E eu sempre sublinho que colocar o time no G6 é uma missão, ganhar o playoff é outra missão. Você acha, Atos, que não só o CRB, mas que essa reta final da janela, uma janela muito longa, que acabou travando muito, quase que impossibilitando reforços vindos da Série A, quase que impossibilitando, a gente conta nos dedos. Talvez tenha De sido uma ruim, né? mão. Tanto tempo, na verdade. É, porque prendeu a Série A. O jogador da Série A tá lá esperando. A gente conta nos dedos quantos reforços relevantes vieram da Série A. Conta nos dedos. Tá? Até aqui foram pouquíssimos reforços relevantes vindo da Série A. Você acha que não só para o CRB, mas a partir do CRB é a pauta, esses 20 dias, quem está em cima vai para o sacrifício ou aquela sua visão que se confirmou de que seria uma janela tímida, você acha que continua e que todo mundo vai pés no chão financeiramente nesse recorte do final de agosto, início de setembro? Eu não acredito de ter uma onda de chegada de jogadores, não, tá, Fred? Deve acontecer alguma coisa, mas eu acho que muito pontual em alguns times, talvez 2 times, porque parte desses times tem dificuldade financeira, outra parte pode ser as duas coisas também, tá? Continua tendo dificuldade financeira e também não vai ter uma capacidade atrativa de trazer esse jogador diferenciado. Porque eu não estou falando um jogador para poder compor elenco, não estou falando o jogador da Série D, aquele jogador da Série C. Esses eu acho que vão chegar, mas você destacou mais aquele Série A, aquele cara que você diga, pô, virou pauta. No raio-x a gente vai comentar, porque se chega um cara que tinha ido bem, ou tinha tido certo destaque na Série C, Série D, talvez passe despercebido aqui, é normal. A gente não vai aqui acompanhar todas as contratações, mas se vem um cara de peso na Série A, um cara que, pô, o cara tava ganhando 500 mil na Série A, diminuiu para 300 e um time tá trazendo, vai virar pauta aqui. Esse eu acho que vai ser uma coisa mais pontual, sabe? Talvez o Fortaleza tenha uma capacidade ainda de trazer uma ficha dessa. Talvez, no desespero, quem sabe, o Ceará consiga trazer. Talvez o Sport, com essa venda de Zé Lucas, consiga trazer. O Sport está sempre envolvido nessas situações ainda. Parece que o Cruzeiro tem uma relação com ele ali que pode facilitar alguma coisa. Também não sei se o elenco do Cruzeiro vai se abrir para poder fornecer esse jogador. Então é muito mais nesses detalhes, sabe? O resto eu acho que vai ser mais composição de time da Série C. A Série C está acabando a primeira fase. E tem bons jogadores, tá, Fred? Tem bons jogadores que talvez tenha até um perfil melhor para você trazer para essa reta final, esse tiro aí de quantas rodadas? 15 rodadas falta, né? De 15 rodadas, do que você trazer aquele jogador que talvez esteja encostado na Série A. Então, eu acho que vai ficar mais nesse perfil, vindo da Série A, 1, 2 times no máximo, não passa disso. Perfeito, E Atos. só para fechar, já que a gente tá falando do CRB, acho que o perfil do CRB é buscar isso, tá? É buscar um destaque da Série C. Vou dar um exemplo aqui de um jogador que eu gosto, que pode sobrar da Série C. O Negueba passou pelo esporte, tá? Ter uma passagem rápida pelo esporte, foi destaque do Confiança. Tá sempre envolvido em gol, em assistência. É muito o que o CRB precisa. Saiu um Tiaguinho, você coloca um Negueba. Saiu o da W Monte, você coloca um Negueba. Então, esse tipo de jogador, ele vai ajudar de alguma forma. Então, eu acho que o perfil do CRB é esse e o CRB pode fazer essas contratações.
E aí também 20 dias de inevitável tensão em relação à permanência de Mikael, né? Porque cada gol que ele vai fazendo vai aumentando o olhar da Série A sobre ele. E impagável não é. Assim, então... Exatamente. Tá? E aí, com o CRB no G6, já traz uma luz maior também, tá? Porque ele não é uma coisa que vai ficando isolada, tá? Você vai dando mais respeito ao processo. Eu acho que valoriza mais o jogador também, tá? Ainda que você olhe assim, pô, o cara é 13º e tem 15 gols. Impressiona, mas é como se o CRB ganhasse um peso maior e uma seriedade maior do mercado. Identificar que ele está sendo bem trabalhado, né? Eu acho que valoriza os gols de Mikael também, ó. Os gols do cara empurraram o time para cima, pô. Isso. Perfeito. Não são gols, perfeito, Cássio. Não são gols ali. Perdeu de 3-2 e fez 2, né? São gols decisivos, gols que valem vitórias. E também não é no esquema de jogo reativo que um time da parte de baixo possa jogar. Por exemplo, posso utilizar um exemplo do Sport ano passado era Derek que se chamava, né? Aquele jogador que acabou fazendo alguns gols. Era num contexto de jogo. Era Derek o nome dele? Era, né? Derek. Derek, que é o mesmo nome do atacante do Náutico. Mas era num contexto de jogo... O original. O original, né? Era um contexto de jogo que o Derek atuando pelo Sport, ele tinha mais uma cara de jogar do lado de campo, mas ele conseguia jogar no corredor central porque o Sport jogava mais reativo. Então ele jogava mais de famoso peito pro vento, ele tinha uma configuração de jogo. Mikael não, Mikael já tem um time do CRB que dá toda estrutura para ir desenvolvendo em cima do adversário e ele está participando desse desenvolvimento. Veja, Mikael agora está aparecendo como 10 em algumas jogadas. Isso é uma característica, assim, porque centroavante a gente já sabe que ele é. Finalizador, chutando com as duas, a gente já sabe que ele é. Mas conseguir sair da área, ver seu bloco de time chegando e atuar ali como 10 também, isso dá uma margem para o time de Série A olhar e dizer, olha, veja só, do jeito que ele está jogando ali, é do jeito que a gente joga aqui. Exatamente. A gente não joga propondo o jogo, a gente não joga em cima dos adversários, ele está fazendo exatamente isso. Então, o perfil de Mikael é perfeito. Agora também eu vou ser muito claro, tá? Sem papas na língua, Fred. Vou ser fatídico aqui e dizer, se saiu, acabou as chances do CRB, tá? Não vai chegar. Então tem que segurar. Tem que segurar. Se puder segurar, tem que esquecer preço, esquecer tentação e segurar. Tá. Vamos mostrar agora a dança das cadeiras no G6. Porque até a rodada passada, né, que aquele G6 mais estável pela primeira vez foi alterado depois de 6 rodadas, se não me engano. Agora a gente volta àquele movimento de dança de cadeiras. Se a gente pegar as 2 últimas rodadas, na passada teve uma mudança, que foi a saída do Novo Horizontino e a entrada do Sport. Nessa, já são mais 2 mudanças. A volta do Novo Horizontino, a chegada do CRB pela primeira vez e as saídas de Operário e Sport. Eu diria que o desenho de tabela que a gente tem pela frente, o achatamento, nós vamos entrar num novo período de dança de cadeiras. Não sei se a gente vai ter um G6 estável no futuro próximo, porque a quantidade de confrontos diretos, Fred, que tem nesse fim de semana. E, assim, acho que foram 2 mudanças nessa rodada. Acho sim que tem a possibilidade de algumas alterações, e não necessariamente com o CRB com o Novo Horizontino. Sim, não necessariamente, exatamente. O Fortaleza, por exemplo, virou alvo dessa vez, vai pegar o Criciúma fora, está sob risco. Para que quem está vendo o slide entenda, tá, o que são esses números, já que não está a definição deles escrita, os números brancos são rodadas consecutivas dentro do G6. E os números em amarelo são o total de rodadas no G6. E aí, obviamente, os olhos saltam para o Vila Nova,
que nessa rodada passou pela fase bônus, né, que é enfrentar a Ponte Preta dentro de casa, sobretudo, 6-0, fez o que tinha que fazer contra o time, porque o América ainda é minimamente competitivo. Foi a Ponte maior Preta não goleada. Até a imprensa goiana até bateu nessa tecla, porque é um dado super relevante mesmo. A maior goleada da história do Vila Nova na Série B, só para tu ter noção do que foi E eu acho que foi a maior ponte goleada dessa temporada também, viu? Não me lembro de dessa nenhum edição. 6-0 nessa Série B, não. Não, tinham tido 6-2 do Náutico, né? E agora acho que é a maior dessa edição, mas é a do Vila Nova na história do Vila Nova, na segunda divisão. Mas aí o que chama atenção é que é o time mais estável do campeonato, né? De 23 rodadas, o Vila Nova está a 20, porque desde que ele entrou, ele nunca saiu do G6, tá? Então, com o campeonato se aproximando de 2/3 disputados, é relevante, tá? É bem relevante essa estabilidade, essas raízes, né, que o Vila Nova criou dentro Fred, do Falatos. o Vila Nova, o Vila Nova passou algo que estava se ensaiando a ser o que o Operário está passando nesse momento, né? Mas a virada de chave no clássico ali foi muito brutal, porque é aquela coisa, o jogo ele tem a natureza equilibrada, mas às vezes o ambiente ele começa a deturpar assim, o seu entendimento daquela partida. Porque você tem um crescimento muito grande do Atlético Goianiense, que vinha jogando muito bem, vinha tendo resultados, e você vinha, o Vila Nova, era 3 derrotas seguidas, salvo engano. Aí você vê, pô, um time tá vindo muito bem, tá em crescimento. O outro time, 3 derrotas consecutivas. O torcedor questionando o trabalho de Guto Ferreira. E de repente foi um 2-0 ali, com imposição do Vila Nova, e aí, Eram dois, só pós para. isso. Eram 3 em 4 jogos, ó, e 2 derrotas, mas só para ajustar. Isso. E pós isso, você tem um docinho, né? Um prêmio ali que é a Ponte Preta para poder você dar sequência ao que você fez diante do Atlético Goianiense e aí colocar 2 vitórias consecutivas. Mas acho que a gente brincou muito com o Atlético Paranaense no ano passado. A gente fez aqui raio-x rodada a rodada e o Atlético Paranaense tinha muito. O torcedor do Atlético Paranaense também brincou muito com isso, de dizer assim: qual é o jogo-chave? Qual o jogo-chave do Atlético Paranaense? Tinha uns 4. Tinha uns 4 em vários momentos do campeonato. Veja, não vou dizer que esse vai ser o jogo-chave do Vila Nova, mas é um postulante esse jogo contra o Atlético Goianiense. Porque veio ali, naquele momento ali ideal, tá? Você vencer o clássico e deixar para trás ali tudo que estava acontecendo recentemente. E para além do Vila Nova, a tela nos mostra a natural estabilidade do Criciúma, 12 rodadas, do Juventude, 10 rodadas, e a do Fortaleza, tá? Que são 17 rodadas ao todo. Depois do Vila Nova, é o segundo time que mais esteve no G6, tá? E daqui a pouco a gente vai analisar o Fortaleza, porque o Fortaleza vive uma condição de cheque dentro desse G6, está atravessando um momento difícil da tabela, tá? Agora, com 13 rodadas no G6 e vinha de 8 consecutivas, assim como o Fortaleza, o Operário ele acaba de deixar o G6 e aqui a gente tem uma crise com a fotografia muito 4 clara. derrotas é implosão, Fred. Assim, Uma fotografia muito clara de crise, né? Não, é implosão. Veja, assim, o que pode acontecer agora é o time se recuperar no campeonato, sofrer uma metamorfose. Nesse momento, uma sequência de 4 derrotas para quem estava vira o turno ali numa boa condição, para quem estava acreditando que poderia, atual campeão paranaense, para quem poderia desenhar um acesso que seria muito surpreendente para o que foi o início do ano do Operário. Essas 4 derrotas seguidas, incluindo a do Avaí, ainda que ele tenha perdido esse jogo do Cuiabá, o Cuiabá que começou a vencer, o Cuiabá era só empate também e venceu os últimos jogos, mas a do Avaí é o símbolo da implosão. Assim, você não pode, assim, realmente, veja, na parte psicológica, eu não sei como se refaz daquilo ali. Você faz um gol aos 46 do segundo tempo e ainda toma virada dentro de casa. Assim,
E aí você pode pensar, porra, foi um jogo que passou meia hora parado e o jogo foi até os 60 do segundo tempo. Não, foi um jogo com 7 minutos de acréscimo e o time foi lá e ganhou. Aquilo ali esse Operário e Vila Nova. Menos, vai dar até menos, Cássio. Foi 6 minutos de acréscimo. 6 minutos de acréscimo e saiu o gol, se deu mais minutos, aí foi nesses minutos extra que tomou a virada. Claro, o gol de empate gerou um minuto extra pro gol da virada. Pela comemoração do gol, inclusive. É óbvio que ele tem condição de ganhar do Vila Nova. Vila Nova, que não é um clube tão confiável fora de casa. Atos, tu falou na história do clássico. Ainda que tenha sido torcida única lá do Atlético, mas é clássico. Por isso que teve até a gente falando aqui, tem um Criciúma e Avaí mais para frente. Aí eu disse, meu irmão, veja. Mesmo com a má fase do Avaí, que era naquele momento, em algum momento é um duelo local. O duelo local tem outra linha. E aí o Vila Nova conseguiu esse resultado do Atlético, mas não significa que o Vila Nova passa a ser um time confiável como visitante. Então o Operário até tem chance. Mas, com o que vem apresentando, a chance é dessa implosão continuar, na verdade. Cássio, o Vila Nova, ele vinha de 5 derrotas consecutivas fora de casa e venceu por isso que eu estou deixando claro que o clássico não significa que... E foi em Goiânia, então assim, se você quiser forçar a estatística, ele continua com 5 derrotas consecutivas quando precisa pegar o avião. Continua sendo uma oportunidade para o Operário. Consecutivas. E se vencer, a chance de voltar para o G6, acho que está em 7º. Teria que torcer para alguns resultados muito, muito possíveis. Acho que voltaria, na verdade. O Fortaleza tem um jogo muito difícil contra o Criciúma. Mas eu acho que o psicológico aí foi para o ralo. Num trecho como esse, assim como o CRB tem o mérito de, num momento chave da competição, como é esse agora, ter engatado aquela sequência de 17 pontos em 21 disputados, 5 vitórias, 2 empates. O Operário não podia ter, ainda mais do jeito que foi, perdido os jogos do jeito que ele fez, do jeito que ele sofreu, não. Isso daí do Operário eu acho muito grave, tá? Por causa do perfil dos jogos. Aí não é... O Vila Nova, eu lembro que a gente analisou as derrotas do Vila Nova nessa questão de 3 derrotas em 4 jogos, eram jogos bem chatos, não estava ganhando confronto direto, mas, jogos difíceis, tá? Alguns cenários negativos a gente analisa e vê que tem jogos difíceis ali no meio. Nesse caso do Operário, veja só, é o Atlético Goianiense, ok, fora de casa, mas aí você vem jogar 2 jogos em casa, tá? Você pega um São Bernardo que estava numa sequência muito grande sem vitória nesse momento aí, e você perde. Mas o São Bernardo joga bem dentro de casa, sim, mas você é um time do G6, você tá mirando coisa grande, você tá mirando Série A. E aí depois desse vacilo, aí vem o Avaí, que é um time de zona de abaixamento, com todo o contexto que a gente acabou de relatar aqui. Aí você não consegue se recuperar diante de um Cuiabá, que também é zona intermediária para baixo do campeonato. E se você olhar a tabela, eu tive o trabalho de olhar aqui, Fred, não só os 2 jogos, veja, até pela fase do time, todo jogo começa a parecer difícil, né? Sim, como foi esse do Cuiabá. Exato. Só vai ter ali um fôlego lá na 30ª rodada. Eu acho que a gente tá vendo aí o desabrochar de uma das grandes crises que a gente viu nessa Série B, tá? Vamos esquecer Ponte América. Ponte América não serve de exemplo. O Náutico Sport e Atos. Exato. Talvez sejam as crises mais contundentes de quem teve no G4, né, no G6. Mas tem Goiás também, que a gente pode colocar. Mas o Goiás chegou menos lá em cima do que o Sport e Náutico, né? Eu acho que o Goiás é um campeonato de crise. O Goiás o Goiás não aconteceu em nenhum momento nesse campeonato. Pronto, São Bernardo pode se juntar com o Náutico Sport. Isso, porque pelo perfil dos times, a tabela não vai dar fôlego, tá? Como eu disse, até a 30ª rodada parece que não vai ter um fôlego. O único jogo ali que eu vi é o próprio Operário de Londrina, né? Mas com Londrina jogando em casa. Então, difícil o trabalho, tá? Difícil o trabalho do Luizinho Neto. Não sei nem se vai sobreviver. Acho que vai botar o time contra o Vila Nova, né? Pelo visto, sim. Mas se perder, eu já não sei se fica no cargo. Eu acho que o Operário tá saindo dessa briga, tá? Não é ser engenheiro de obra pronta, não. Mas é o cenário que a gente tá vendo. O perfil dos times, 4 derrotas consecutivas, a tabela não vai dar uma ajuda. Acho que o Operário vai acabar ficando pelo caminho, Fred.
Só Luizinho Lopes, Luizinho Neto Eu sempre confundo. Sempre confundo exatamente. Lopes. É o meia do que jogou no Santa, né? Isso. Não, aquele é Luizinho. Não, Luizinho Neto é lateral direito do Sport da Copa do Brasil. De Que a parte da turma Copa do tirou na Brasil. última rodada. De parte da Copa. E o do Santa De que tá parte falando. não, Cássio. Tirando a Só final. de grande parte da campanha. Luizinho Vieira. Luizinho Vieira. O do Santa é Vieira, que foi treinador, inclusive. É muito Luizinho. Que é treinador. Eu nunca mais eu tive notícia dele como treinador, mas foi treinador. E que golaço. Chuva caindo pesada no Arruda. É marcante. Toda vez que fala Luizinho Vieira, você lembra daquele gol que ele faz contra o Flamengo. Exatamente. Cássio chegou a citar, né, a virada do turno como grande momento do Operário, e esse gráfico que a gente tá vendo ali, ele mostra isso, tá? Ele vira o turno com 6 pontos de vantagem sobre o sétimo, tá? 6 pontos de vantagem sobre o sétimo, e de forma muito rápida, esses 6 pontos viraram nada, tá? Ele se tornou o sétimo. Ele deixa o G6 justamente depois do momento em que ele criou a sua raiz mais consolidada dentro do G6. É um campeonato muito, muito, muito equilibrado, tá? Ele sempre teve esse desenho e vai se materializando, tá? Inclusive agora a gente apresenta a classificação da parte de cima do campeonato, e essa classificação já nesse formato que nós estamos trazendo desde acho que umas 3 semanas a gente está trazendo esse formato em que a gente consegue deixar mais claro visualmente as distâncias entre os clubes onde há um achatamento maior. Nesse momento, Criciúma segue líder, obviamente, 44 pontos, mas vê o retrovisor pesando. O Juventude se aproxima muito. O Juventude, nas últimas 3 rodadas, ele conseguiu 2 vitórias, fora de casa, inclusive, que não estavam normalmente na conta do Juventude, e essas 2 vitórias resultaram nessa aproximação. Tá? Olha que no jogo em casa ele não venceu o Fortaleza, empatou com o Fortaleza. E o Vila Nova, que a gente acabou de falar, com os 6 pontos nas 2 últimas rodadas, também se aproximou. Então a gente tem um cenário ali de forte disputa nesse bloco, que até descola um pouquinho do 4º, do 5º colocados. Eu vou até detalhar um pouco mais isso, depois a gente volta para essa classificação, para a gente focar um pouquinho nessa disputa pelo G2, deixando claro e de forma mais precisa o que eu acabei de falar. A distância do Criciúma para o Juventude caiu de 5 pontos 4 rodadas atrás para 2 pontos agora, e a distância para o terceiro lugar ela cai para 4 pontos. Esse terceiro lugar muda o personagem. Já foi o Vila Nova, já foi o Fortaleza, já foi o Operário, já foi o Novo Horizontino. Esse terceiro lugar é uma dança de cadeiras. O Juventude vem mais estável na segunda posição. Esse cheque aí, ele é um alerta, né? Naquela virada de turno, aquelas sensações de uma segurança maior que a gente tinha do Criciúma, eu não acho que tem nada demais ainda. Eu acho que não há sequer um alerta amarelo ligado. Eu acho que tem uma dança normal de resultados dentro do campeonato. Dentro do que foi o jogo ontem, o Botafogo vem no alta, dentro da normalidade. Ele não ia ser aquele time da super sequência até o final, né, Cássio? A gente sabia que uma hora estabilizaria. Veja, é para mostrar uma visão de que, na hora que a gente fez o último tier list, que não tem ninguém com a vaga garantida. Veja, eu acho que o Criciúma tem o G6 garantido, só que o regulamento, o G6 não dá o acesso. Eu acho que são coisas diferentes. Quando a gente falava, até ano passado, esse aqui já subiu, está garantido no G4. O cara está garantido no acesso. O regulamento agora não é dessa forma. Então, assim, eu acho que o Criciúma não tem como ficar em 7º lugar. Mas eu não garanto que ele não possa ser terceiro. E se ele for terceiro, ele pode, no mata-mata, voar. Então, assim, por isso que quando teve aquele ternista, alguém subiu, a gente colocou, aí acabou não tendo, porque esse novo regulamento, você tem que estar muito disparado em relação ao terceiro lugar para você dizer, esse time não vai ser, ele não vai perder 2 posições no campeonato.
Então, nessa linha, eu acho que o Criciúma ele pode se sentir ameaçado por Juventude e Vila Nova, sim. Mas pelo Juventude, naturalmente. Né? Nesse retorno, Cássio. O Vila Nova fora de casa, ele inviabiliza um pouco, Fred, a disputa perseguição, com o Criciúma. Né? A perseguição. Ô, Cássio, nesse retorno, tá? O Criciúma só perdeu 1 ponto em relação ao 7º. São 9 de vantagem, tá? Fechou o turno com 10 e agora tem 9 de vantagem. Ou seja, uma oscilação, né? A gente trata como uma oscilação. E, Fred, algo muito parecido com o começo também do primeiro turno, tá? Do Criciúma. Eu lembro que o Criciúma não venceu o Atlético no primeiro turno. Teve ali alguns jogos ali. A sequência do Criciúma ela vem no segundo momento ali. Acho que é quinta, sexta rodada que começa aquela sequência do Criciúma que durou assim muito tempo. Agora, tomar gol no final eu acho sempre chato, sabe? Eu acho que Não... Atos? Posso falar um pouco sobre isso se você quiser? Depois tu me apresenta tem um lugar de fala sobre isso. A tese de doutorado você me apresenta daqui a pouco. Mas é muito chato, porque você olha ali, você olha a tabela e você diz, porra, é pra ter 2 pontos a mais. O Criciúma deixou o empate acontecer, né? Ali nos últimos momentos do jogo ali contra o Botafogo. Então isso é meio chato. Aí o jogo em sequência é o Fortaleza. O Fortaleza tem capacidade de fazer um jogo parecido com o que fez contra o Juventude, que jogou agora recentemente também fora de casa. Então, um jogo encardido. Quem sair vitorioso fica muito forte, tá? Assim, deixa os ombros largos, o peito estufado. Um empate ali fica meio que na mesma. Mas eu sempre digo o seguinte: o Criciúma ainda tem aqueles bônus ali para enfrentar, né? Ainda tem Ponte, ainda tem América. E aí, uma rodada dessa assim, sempre dá um fôlego muito grande. Vai ser um momento que vai estar geral brigando e você tendo 3 pontos automáticos. Então o Criciúma vai brigar muito ainda até o final e sempre no topo da tabela. Cássio. Não, eu já tinha abordado isso aí. Eu acho que a tendência é o Criciúma seguir pelo topo da tabela, mas sem o acesso direto garantido, Fred. Assim, Perfeito. Ainda com alguma tranquilidade em relação ao Vila Nova, pelo desempenho do Vila Nova como visitante no campeonato, ainda que tenha vencido o último jogo, mas já foi um clássico local. Agora, o título que agora está sendo disputado por Juventude e Criciúma, o Criciúma que já ganhou a Série B, né, em 2002, numa final com Fortaleza. Engraçado, está quase todo mundo envolvido. E o Juventude ganhou uma vez também em 94, uma final com Goiás. Também está nessa edição. Eu fiz uma conta aqui, Cássio. A gente teve um debate, acho que foi no programa passado, e daquela história de qual percentual que o Criciúma precisa ter para ser realmente estável, tá? E eu fiz uma conta rápida aqui. Não estava nem na nossa pauta original. Vou trazer para a tela a classificação do campeonato no segundo turno, tá? Essa é a classificação do segundo turno do campeonato. O Criciúma é o 14º nesse segundo turno. E tem 41%. 42%, basicamente, de aproveitamento. Se ele mantiver esses 42% de aproveitamento, ele vai fechar a Série B entre 62 e 63 pontos. Ou seja, ele vai estar no G6. Para que o Criciúma não termine no G6, ele tem que ter quase que um aproveitamento de beira de zona de rebaixamento. Tá? Olha que eu calculei a partir de 41, é 41,7. Tá? Aí daria 62 pontos, mais 18 ele faria, mas vamos lá, entre 62 e 63. Eu estou colocando como, na minha conta, não com precisão matemática, mas com olhômetro e experiência, tá? Eu estou jogando ali 59,60 para você chegar no G6. O Criciúma tem uma margem ainda. Então, mesmo com se essa queda de rendimento
que eu nem chamo exatamente de queda de rendimento, eu acho que é só uma... É uma tabela difícil, pô. É uma tabela nem só difícil. isso não também, Cássio. É que o Criciúma também ganhou muito jogo, sabe, no limite. E não vai ganhar de todo mundo no limite o tempo todo. Tá? Ele não vai, porra... Nunca campeão... O grande encanto e a grande justiça de 38 rodadas é que você é prejudicado pelo árbitro em 2 e ajudado em 1. É que você dá sorte em 3 e azar em 4. Ninguém no campeonato de 38 rodadas vai perder a sua vaga por sorte. Ninguém vai ser campeão por sorte. Porque eu diria que com 38 rodadas as histórias se equalizam. Então, do mesmo jeito que o Criciúma faz um gol na Ponte Preta, no acréscimo dos acréscimos, levou o golzinho ontem. Tá? Eu acho que isso é do jogo. Eu acho que faz parte do campeonato 38 rodadas essa dança. Eu não vi nada ainda no Criciúma para ligar o alerta amarelo. Esse jogo com Fortaleza merece uma atenção à parte, tá? Porque aí a gente pode ter algo para trazer um alerta mais significativo. Por enquanto, eu acho que o Criciúma ele briga diretamente hoje com Juventude e Vila Nova, mas é o favorito nessa briga. É o melhor time dos 3, eu ainda acho, eu ainda enxergo dessa forma, tá? Vamos voltar. Falados. Não, só para reforçar, na verdade, o que você disse, essa questão de sorte, né, em 38 rodadas, porque quando é mata-mata, né, vai ter um contexto ali que você vê que teve uma questão de sorte, seja com o juiz ajudar, seja uma bola que bateu na trave e não entrou, mas 38 rodadas, meu amigo. Equaliza. A sorte vai andar com um bom time, né? Vai estar sempre ali do lado do bom time. Eu vou falar do Sport, obviamente, o time que eu acompanho mais. O gol que o Vila Nova perdeu, que o zagueiro do Sport cortou na linha, que poderia ser um empate no jogo contra o Vila Nova, compensa na falha que o Thiago Couto teve no finalzinho do jogo contra o Goiás. E assim você vai distribuindo. Sorte e azar tende a equacionar. Ok, de vez em quando você fica com a sensação de que tá pesado para você, mas invariavelmente há alguma equalização nisso, tá? Vou voltar para a classificação, depois da gente ter mostrado os 3 primeiros, porque aqui entra uma disputa pelo G6. Hoje, ele tem, com 37 pontos, Novo Horizontino e Fortaleza, CRB com 36, e não tem margem até o Náutico. Tá? Até o Náutico não existe intervalo. Tá? Até o Náutico está todo mundo muito, muito, muito próximo. Depois do Náutico, há um hiato de 4 pontos até o Avaí. O problema é que o Náutico é o 15º, pô. O Náutico não é o 12º, 11º, não, tá? O Náutico é o 15º do campeonato. A gente pode dizer que do 4º ao 15º, faltando 15 jogos, todos estão disputando o G6, Cássio e Atos. Fred, não tem como dizer que não, né? Então, todos esses times vão estar na disputa, porque a próxima rodada, final de semana, esses times ali que estão na parte mais difícil da situação, Náutico, Botafogo, São Bernardo e Náutico até se enfrentam, né? Seguindo ali Cuiabá, Goiás, eles vencendo, ele vai entrar ali no bolo de alguma forma. O Fortaleza, por exemplo, vai ter um jogo difícil, vai pegar o Criciúma lá no Heriberto. Então, tá no bolo. Mesmo que seja por uma rodada, tá no bolo. A gente tá aqui discutindo. Claro tá na fotografia, meu amigo. Tá na imagem. E veja, e se não tiver de tá na próxima, não tá. Acabou. Hoje tá. E agora, me preocupa, tá? Assim, olhando como perseguidor. Perseguidor é uma palavra que a gente usava muito no raio-x da Série B do ano passado. A gente ainda não começou a usar. Usei nos dois últimos. Tem que botar no vocabulário de volta. Eu acho que tá chegando o momento. A gente tá passando ali pelas chinquenes para poder pegar a reta dos boxes. Porque a gente fala muito, Fred, que tem muito campeonato ainda.
mas ao mesmo tempo que está começando a embicar essa reta 2 final, terços. tá? Estamos chegando para 2 terços. Então, agora tem uma coisa que me preocupa, Fred. Como perseguidor, no olhar de perseguidor, tá? Já que eu sou o pior dos perseguidores, né? Eu aqui, ó, com o olhar de náutico ali, todo mundo que está à minha frente está numa situação um pouco melhor. O que me preocupa é, tem um time a ser mirado, porque eu não estou falando nem... Porque pode ser até que mude para a próxima rodada. CRB também tem um jogo difícil na próxima rodada. Fortaleza tem um jogo difícil na próxima rodada. O Novo Horizontino, ele volta para o bolo do G6 porque teve um bônus, porque é um time que está numa oscilação grande também. Isso me preocupa um pouco, porque enquanto estava o Operário aí, porque quase que o Operário termina essa rodada dentro do G6. Se tivesse um empatezinho além do CRB, aí eu ia aqui estar discutindo, eu ia estar dizendo assim, olha, tem um Operário. O Operário é a bola da vez. Se você olhar para a testa do Operário, tem aquele laserzinho ali na cabeça dele ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lasers ali que tá mirando no Operário. Mas aí você tem um CRB jogando muita bola. Você tem o Fortaleza e o Novo Horizontino que tem perfil de times favorito desde lá do início do campeonato. Então, mesmo que, principalmente o Novo Horizontino passa por oscilação e alguns questionamentos, você olhando assim, se vai ter facilitado na tabela, no curto prazo ou não, mas são 2 times assim com corpo muito grande. Então acho que a dificuldade desses... O problema desses perseguidores não é muito tabela. É de olhar para os times do G6 e ver quem possivelmente vai sair dali. Não num momento de tabela ruim, Fred. Numa coisa mais a longo prazo. Concordo, Atos. Deixa eu trazer aqui... Fala, cara. Falando rapidamente, assim, eu tô nessa linha também. E... Veja, esse campeonato... A gente analisa fotografias, a gente não faz... Exato. Não somos cartomantes aqui, né? A gente analisa fotografias que estão postas, né? Agora, o achatamento do campeonato faz, por vezes, e assim, 2 rodadas, o time engatar. O Náutico, por exemplo, pontuou pela 5ª vez seguida. E dentro desse recorte, quantos fizeram isso? Deixa eu ver aqui rapidamente. Quem é que... o CRB e só. Pronto, são só 2 times que pontuaram nas... Então, assim, você não tem como dizer que esse time, no caso o Náutico, não tem condição de pontuar mais algumas rodadas e tirar mais uns 2 pontos. Aí, vamos supor que a tabela é bem possível. Náutico aí você olha 7º, tá, Cássio? Em pontuação das últimas 5 rodadas. Isso. Aí daqui, a gente está na 23ª rodada. E daqui, vamos supor, na 25ª. Só exemplo. Aí o Náutico tirou 2 pontos do G6. Aí, de repente, o Náutico está a 4 pontos. Eu estou falando isso, uma tabela. Eu acho que a condição é muito boa de conseguir isso. Eu estou só levantando essa possibilidade. Conseguiu tirar 2 pontos nas 2 próximas rodadas. Faltariam 13 rodadas com 4 pontos. Veja, em algum momento o Náutico parecia condenado a brigar contra o rebaixamento, mas num cenário como esse, que eu não considero absurdo isso na 25ª rodada, como é que você vai dizer que o time desse não está brigando pelo acesso? A questão é que tem outros elementos. Eu acho que o Náutico tem, por exemplo, o Náutico tem muitos problemas. Vem numa linha de superação nessas últimas 5 rodadas, para até ter conseguido os pontos que conseguiu. Se ele tem a possibilidade de voltar para o eixo, o primeiro tempo contra o Ceará foi muito animador, mas eu vou até trazer, daquela ocasião, Atos estava no Timbucast, o jogo terminou muito tarde, eu gravei com o Fred e Atos estava no Timbucast, e ali, Atos, falando, já que estava no outro programa, que a gente debateu, obviamente tem 2 linhas daquela atuação. O quanto de uma melhora muito boa do Náutico e o quanto, que foi até a análise de Minhoca, o quanto da calamidade que é o Ceará atual. Então, assim, essas próximas rodadas mostram o quanto aquele ótimo primeiro tempo do Náutico ele pode ser um cenário de afirmação ou não. E aí, até porque esse não é do Náutico, esse recorte agora, esse retrato do G6 inteiro, mas já que o Náutico é justamente o último nome que aparece, aquele primeiro tempo ele foi animador para que esse time realmente seja um candidato. A tabela permite, o futebol o futebol apresentado é capaz disso, e tem muito campeonato, e tem 15 rodadas ainda, tem 45 pontos para disputar ainda. Porque se o Náutico, Cássio, a gente citou o Náutico, né, que nas últimas 5 rodadas é o 7º colocado, com 9 pontos. O Botafogo e sendo, São Paulo... acho que essa é da pontuação, mas eu acho que é relevante também, e um dos 2 que saiu sem derrota nesse recorte, porque parar de perder é importante também. Né?
O Náutico é o 7º. O Botafogo de São Paulo é o 3º. Pô. O Botafogo de São Paulo é o 3º. Dessas últimas 5 rodadas, é o 3º. Então, o que a gente tá falando pro Náutico, vale pro Botafogo. Vale pro Cuiabá. Vale pro Cuiabá. Que é o 8º. Logo abaixo do Náutico. Então, esses times entraram no jogo, tá? E não é porque o Operário está 3 pontos acima do Cuiabá que a gente vai dizer, ó, o Operário está e o Cuiabá não está. Sendo que o Operário somou 3 pontos em 5 jogos e o Cuiabá 8. Tá? A curva faz muito mais sentido para o Cuiabá do que para o Operário. O Atlético, há 5 rodadas atrás, 4 rodadas atrás, estava nesse contexto. Tinha uma distância considerável. E no último jogo dessa rodada, Fred, foi para um jogo em casa com 34 pontos. Saiu derrotado. Mas perceba era ele que poderia estar ali, né? Fechando o G6. Eu não sei a questão do critério de desempate, mas ele talvez ele ficaria na frente do CRB. Ele seria, no mínimo, 6º. Ele é o pior. Ele é pior que o Sport em desempate. Mas então, ele seria o 6º. Com 37 pontos, a gente estaria ali dividindo o escudozinho ali, estaria Novo Horizontino, Fortaleza, Atlético. Então, ele foi um time que tinha uma certa distância e, de repente, se colocou num grande jogo. Perdeu. E, se não me engano, enfrenta o Novo Horizontino na próxima rodada. Continua. Sim, agora vem a dificuldade. Usou também as cartas ali, né? Salvo engano. Enfrentou o Ponte e América. É o único que enfrentou os dois já no retorno. É o único que enfrentou. Que já gastou as 2 cartas de uma vez, tá? Olha isso que a gente tá vendo aqui, tá? Distância do 4º colocado, Novo Horizontino, para o 15º Náutico. 7 pontos. Nunca aconteceu na história tamanho achatamento com tantos clubes, minha gente. É do 4º para o 15º. Do 4º para o 15º. É surreal. O mínimo que já tinha sido registrado foram 9 pontos em 2007 e em 2020. Foram 2 cenários de 9 pontos. 8 nunca teve também não, tá? 7 é o mínimo por muito, porque a diferença média nesse momento, costuma ser de 12 pontos. E Cássio fala algo que eu também passei a incorporar muito. Os últimos campeonatos valem mais do que os campeonatos antigos, porque são retratos mais claros do futebol de hoje em dia. Você comparar uma Série A hoje, que tem Flamengo e Palmeiras, com campeonato de 10 anos atrás, não existia. Distorce muito. E olhe como vinha sendo, Cássio, a distância do 4º para o 15º. Em 2021, 14. Em 22, 14. Em 23, 17. Em 24, 13. Em 25, 11. E agora são 7 pontos. O detalhe, esse 17, para quem não é aquele ano com Cruzeiro, Grêmio, esse ano é com 14. É com 14, isso. Que você pode pensar, foi daquele ano. Não, aquele ano foi com 14. E nesse agora, metade, 10 pontos de. Melhor pegar esse comparativo. 10 pontos a menos do que um campeonato de 3 anos atrás. Né? E esse 7, Cássio, não é que foi com a rodada sendo perfeita, chega Fred se aproveitando do momento que aconteceu na rodada e traz o dado, não. Porque isso poderia ter sido 6. Chegou até o último dia, nos 2 últimos jogos, que foi o jogo do Novo Horizontino, tudo bem, aí tinha um contexto que estava enfrentando um dos times, né, com o motor desligado do campeonato, que era o América, e ficou mais fácil ele ganhar para poder consolidar esses 7 pontos. Mas digamos que não fosse o América com o motor desligado, digamos que fosse um time ali que competisse, a gente poderia estar colocando aqui 6 pontos. Então, nem foi a rodada perfeita para isso. Flertou com 6.